só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Hoje nós vamos falar sobre ateus, católicos, evangélicos, judeus, budistas, islâmicos, Hare Krishnas, espíritas, umbandistas, macumbeiros e por que todos eles podem estar igualmente corretos em suas convicções. Ok, se todas as religiões são mesmo igualmente verdadeiras, por que os judeus odeiam os cristãos, que por sua vez não se dão bem com os islâmicos, enquanto os budistas se recolheram para as montanhas do Tibete, e os Hare Krishna, que estão todos na Paulista, abraçando árvores, e os índios fumando aquele cachimbinho da paz e tomando aquele chazinho do capiroto? Como explicar esse fenômeno? Um filósofo contemporâneo das religiões chamado John Hilke defende que todas as religiões estão igualmente corretas nas suas expressões do divino, mesmo quando elas falam coisas absolutamente contraditórias entre si. Nem sempre os opostos têm que se excluir mutuamente. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Como isso é possível? John Hilke nos dá um exemplo que ajuda a entender o seu raciocínio. Imagina só que 3 cegos estão caminhando pela rua e trombam com um elefante. Trombam? O primeiro cego, para entender o que aconteceu, vai tatear aquele objeto e ele acaba tocando na língua do elefante. O segundo cego pega o elefante pelo rabo e o terceiro cego, que teve um pouco mais de azar, ele tropeçou e caiu na bosta do elefante. Esses 3 cegos, eles se encontram então para comentar o que tinha acabado de acontecer. O primeiro cego vai falar que aquela criatura que ele encostou era úmida, viscosa, e o terceiro cego vai falar sobre aquele cheiro muito forte. A impressão que cada um deles teve desse elefante é completamente diferente entre si. Os 3 estão absolutamente corretos e verdadeiros acerca do objeto que eles estão falando. Acontece que cada um construiu um conceito a partir da sua experiência muito limitada. Esse exemplo é uma metáfora para a questão da experiência com o divino. Nenhuma religião fala para você, Deus é um cara simplão aí de entender, ele é de boas. Os gregos, por exemplo, diziam que se um ser humano olhasse para um Deus, ele ia explodir. Essa metáfora é muito válida porque somos todos cegos diante da divindade. Nos falta os sentidos necessários para absorver em sua totalidade. Se uma quarta pessoa, que não é cega, fosse capaz de enxergar aquele elefante sem tocá-lo, ele ainda assim teria uma experiência diferente da experiência dos cegos, igualmente verdadeira. Se você ainda não está convencido disso, vamos ao segundo exemplo de John Hilke, o coelho-pato. Essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês. Comprovou-se que pessoas que vivem em lugares onde existem muitos patos enxergam mais imediatamente o pato, e pessoas que vivem em lugares que o coelho, por exemplo, faz parte da dieta, veem mais imediatamente o coelho, que a sua percepção é absolutamente influenciada pelas suas experiências particulares. O ano que você nasceu, a cidade que você mora, a sua classe social, a sua família, a língua que você fala, tudo isso condiciona de determinadas maneiras ou limita até em outras maneiras a sua forma de perceber as coisas, a sua forma de experimentar as coisas. A essa altura, sem dúvida, você percebeu que eu não estou falando sobre pessoas que acreditam em Deus porque é uma ideia interessante ou porque é um conceito bacana. Eu estou falando de pessoas que defendem, ou de religiões que defendem a existência de Deus porque defendem que tiveram a experiência de Deus. Estou cansado de ver pessoas que dizem que, por exemplo, viram espírito e aí vai contar para algum amigo, vai contar para o padre da igreja, vai contar seja para quem for, e essa pessoa fala, imagina cara, vai procurar um psiquiatra, você está ficando louco, isso que você está falando não existe. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Quem é você para dizer o que existe e o que não existe? Vou tocar aqui. Essas próprias experiências estão sendo contestadas pela física quântica. Por que a gente vai limitar a nossa experiência a elementos tão rudimentares do cotidiano e desrespeitar as pessoas que acreditam ter experiências que extrapolam esses 5 sentidos imediatos? E a própria ciência seria impossível. Se acontecer de um testemunha de Jeová bater na tua porta às 10 da manhã de um domingo, você pode simplesmente agradecer e fechar a porta.
Você não precisa ofender a pessoa. Pensa que você descobriu a cura do câncer, você não é um cara egoísta a ponto de querer ficar trilionário com isso. Você queria, na verdade, que a humanidade toda se beneficiasse. Você vai pegar a cura do câncer e vai começar a atacar na cara de todo mundo. Falar, meu Deus, olha o que eu descobri. Vamos produzir isso em escala. Gente, olha que do caralho. É a mesma coisa que acontece com algumas pessoas que estão entusiasmadas. Entheos. Entheos significa com Deus. Uma pessoa entusiasmada é aquela que foi insuflada por Deus. Essa é a etimologia da palavra. Quando a pessoa está entusiasmada, ela acabou de descobrir uma coisa legal para ela, que ela acha que é legal para todo mundo. E é por isso que ela quer falar, quer compartilhar, quer distribuir. Se esse cara passar do limite, ok, você tem que dar um limite para ele. Agora, se esse cara não passar do limite, respeita a felicidade do cara, como ele também tem que respeitar o seu tempo, a sua situação, o seu momento, ou a sua falta de crença naquilo que ele está falando. É uma via dupla. Mas se a gente não aprender a se respeitar e se amar mais, vai ficar um saco viver nesse planeta. E se até agora, meu amigo, você ainda não conseguiu acompanhar o raciocínio de John Wilke, que é um defensor da pluralidade religiosa, ele ainda dá mais um exemplo que você já viu na sua aula de geografia. Se você tiver a oportunidade de pegar um atlas da Europa, um atlas da Ásia, você vai ver que existem diferenças cartográficas. O planeta é tridimensional e a única forma de representá-lo em sua totalidade seria tridimensionalmente. A partir do momento que você pega um lápis, um papel e coloca para começar a representar um objeto tridimensional em duas dimensões, você está fazendo escolhas limitadas ao seu material, à sua expressão. Então é a mesma coisa quando a gente vai tentar expressar o divino, que está em dimensões que a gente sequer consegue decifrar. Ele está sempre escapando das nossas limitações humanas de expressão. Um cara que mal sabe falar português, um cara que mal sabe falar a sua própria língua nativa, com que ferramentas esse cara vai conseguir expressar algo da ordem do indizível? Ali a Bíblia fala que tiver 3 vezes o meu nome, eu estou lá, para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. E a partir do momento que a pessoa começa a tentar expressar, ela humaniza e bidimensionaliza. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moshe, Erescodó. É evidente que toda expressão do divino é parcial. É colocada em um momento histórico, em uma situação, dentro de um contexto, dentro de uma comunidade. A gente tem que diferenciar entre o que é fé, espiritualidade e religião, quando isso tem alguma consequência política. Quando a gente fala dessas religiões extremistas, por exemplo, que explodem pessoas, a gente não está falando de religião, a gente está falando também de política, a gente está falando de crime. Essas críticas todas que se fazem no Brasil, as religiões evangélicas e tudo, a gente está falando de política religiosa. E para finalizar, meus amigos, graças a Deus que eu já não aguentava mais falar, eu vou dizer para vocês qual é a minha opinião a respeito de tudo isso. Quando eu era criança eu queria ser padre, eu realmente acreditava na existência de um ser superior. Anos depois eu resolvi abrir mão desse sentimento de espiritualidade que eu tinha dentro de mim e adotei o ateísmo como uma conduta, como uma postura de vida. Não demorou para que eu desenvolvesse úlcera, gastrite e uma série de angústias. Isso porque, gente, eu sou assim. Essa é a minha forma de lidar com as coisas. Eu não sou católico, eu não sou evangélico. Eu posso, inclusive, uma hora fazer um vídeo falando para vocês a respeito da minha espiritualidade. Mas eu queria dizer que assim, tantos cegos que passam pelo elefante, tocam e não sabem exatamente no que estão tocando, eles exageram muito ao dizer que essa é a verdade do elefante. Ah, essa orelha é o elefante, a orelha é mais elefante do que o rabo, a língua é mais elefante do que o rabo. É um exagero, é um erro. E sim, o grande erro das religiões é dizer que elas são o único caminho para a salvação, o único caminho para a verdade. Fora isso, eu acredito que todas elas falam no seu fundamento sobre a mesma coisa, que é amar o próximo como a si mesmo e construir um mundo mais justo. Assim como os cegos que passam pelo elefante, tem também aqueles que passam através do elefante, os cegos que sequer veem o elefante. E não é culpa de ninguém. Se Deus nunca falou com você, você não é obrigado a acreditar. Quando o ateu afere que a não existência de Deus é mais verdadeiro do que a existência de Deus, ele está errado. Assim como quando um evangélico diz que o cristianismo é mais verdadeiro do que o budismo. E por aí vai. O que está faltando nesse YouTube, como eu reparei aqui,
é amor, é compreensão, é paciência, é vontade de construir alguma coisa coletivamente. Coletivo é uma palavra que desapareceu. É isso que eu penso, é isso que eu sinto e esse foi mais um GoProsofia. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô adorando fazer. Beijo nos corações e até o próximo vídeo. Tchau!